Você vem para a árvore, onde eles enforcaram um homem que dizem que matou 3. Coisas estranhas aconteceram aqui. Não mais estranho seria se nos encontrássemos à meia-noite na árvore forca. Ah, eu sei que você cantou. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lívia do Cabeceira e estou aqui para mais um vídeo do mês dos contemporâneos para falar de um livro que só poderia ser eu nesse canal mesmo para falar, que é Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, esse livro aí que é parte, né, da saga Jogos Vorazes, que vocês sabem que eu amo tanto. Inclusive, se vocês quiserem, tem vídeo de livro versus filme dos 3, da trilogia completa. E se você não sabe, esse ano sai o filme de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Eu já ia gravar vídeo sobre esse livro de qualquer maneira, mesmo que não tivesse mês dos contemporâneos, mas eu aproveitei a oportunidade para poder falar sobre isso, principalmente porque agora acabou de sair o trailer, saiu semana passada. Então se você ainda não viu, depois que você assistir esse vídeo aqui, corre lá, digita aí no YouTube o trailer e assiste. Parece que, assim, tá uma produção bem nível Jogos Vorazes mesmo, então tô muito animada pra ver o filme. Então de duas uma, se você já leu esse livro, fica aqui no vídeo pra gente discutir um pouquinho mais, pra você saber o que eu pensei sobre essa história, um pouco polêmica talvez, o lançamento desse livro. E se você não leu, fica também pra, assim, ter uma noção sobre o que vai ser o filme. Só pra avisar que eu tô gravando sem roteiro nenhum, eu só vou ir falando, mas eu não planejo falar nenhum spoiler, a princípio pelo menos. Quando eu li sem saber direito do que se tratava. Eu sabia o básico do básico, mas eu não sabia nenhum detalhe, e eu acho que a minha experiência de leitura foi mais legal, sem saber muitas coisas desse livro, assim. Então eu vou poupar você de receber muitos spoilers, e mais pro final do vídeo, se eu quiser falar, entrar um pouquinho mais sobre aquele final e tudo mais, aí eu aviso você, e quem não quiser spoiler pode sair do vídeo. De qualquer maneira, a gente não pode deixar de contextualizar um pouco do que trata essa história. É antes, é depois, é durante, é o quê? É sobre Jogos Vorazes, é sobre a capital, é sobre quem? É sobre o Haymitch, é sobre o... quem mais que tem? Sobre o Finnick? Não, é sobre o presidente Snow. Esse livro se passa 64 anos, se eu não me engano, antes dos Jogos Vorazes da Katniss, do Peeta. E a gente vai acompanhar aqui a perspectiva do presidente Snow, né, que na época ainda não era presidente, ele tinha 18 anos apenas, mas a perspectiva dele é diante dos Jogos Vorazes que já estavam acontecendo há 10 anos. Então assim, isso não é um spoiler, mas só pra sanar a sua dúvida, caso você tenha, o Snow sempre foi da capital, então não, ele não participa dos Jogos Vorazes, pelo menos não da maneira, né, que os tributos participam. Ele tem outras contribuições muito importantes para os jogos chegarem a como eles são conhecidos lá na trilogia principal. Então isso aqui, gente, é uma... brasileiro gosta de pegar a palavra em inglês e falar de qualquer jeito, né? Então isso aqui é uma prequel, você que sabe. Esse livro, gente, ele foi lançado pela Suzanne Collins lá em 2020. Pra vocês terem um pouquinho de contexto também sobre a época do lançamento desse livro. Quando foi anunciado que ia ter mais um livro de Jogos Vorazes, a galera ficou, tipo assim, numa expectativa absurda, né? Todo mundo achou que poderia ser a história dos Jogos Vorazes do Finnick ou do Haymitch, que são histórias que a galera sempre demonstrou muito interesse em saber mais, até porque são dois personagens muito amados e que não são tão profundamente explorados assim na saga principal, porque eles são ali coadjuvantes, né? Então o povo tava esperando que fosse alguma coisa nesse sentido, sabe? Tipo, vamos ver o segundo massacre quaternário, que foi quando o Haymitch foi campeão. Então vamos ver a pessoa mais nova a ganhar os Jogos Vorazes da história, que foi o Finnick. E não, ela escolheu o personagem mais odiado da saga inteira pra narrar um livro de quase 600 páginas. Numa época em que não existe Katniss, não existe Gale, não existe Peeta, não existe F, não existe ninguém que a gente aprendeu a amar lendo a trilogia original. Então quando saiu já que, tipo, que a história ia ser sobre o Snow, a galera já deu uma desanimada.
tá, vamos ver o que ela quer com isso. Mas assim, já deu uma desanimada porque todo mundo, assim, queria muito outras histórias muito específicas que achavam que tinha potencial pra ela escrever, né? E ninguém conseguia entender o porquê que ela escolheu escrever sobre o presidente Snow, porque ela tinha outros grandes personagens mais amados, que tem um passado interessante, que foi ali jogado no meio da trilogia, mas que poderia ser muito melhor explorado com um livro específico sobre aquela situação. Realmente, tipo, eu acho que antes de você ler esse livro, você não entende por que ela escolheria falar da perspectiva do Snow, ainda quando ele tinha 18 anos. Mas depois de você ler o livro, tudo faz sentido. Eu também acho que por conta da pandemia, a galera tava com uma expectativa, assim, de algo que tirasse mais da realidade, sabe? Eu lembro que naquela época as pessoas gostavam muito de coisas surreais, sabe? De coisas que realmente tirassem você da realidade. Apesar dos jogos serem uma temática pesada, assim, né? Os jogos vorazes, não deixa de ser um entretenimento ler sobre eles, porque tem toda a ação, estratégia e tudo mais, e eu acho que as pessoas esperavam mais disso, mais ação, mais jogos mesmo, mais dos jogos, e na verdade receberam um livro super político num ano em que o ar já estava pesado, literalmente, né, e um livro que é um pouco mais lento do que a gente tá acostumado. Então a galera, assim, falou mal demais desse livro na época em que ele foi lançado, principalmente na gringa antes de vir pra cá. Depois os brasileiros são um pouco mais compreensíveis, mas mesmo aqui no Brasil recebeu muito hate porque as pessoas realmente esperavam outra coisa totalmente diferente. E isso me impediu, confesso, de ler esse livro antes. Graças a Deus que eu não li antes, porque a minha experiência no ano passado foi bem legal e eu vou compartilhar mais um pouquinho sobre isso. Eu não tinha visto nenhuma resenha, eu não vi nenhuma opinião aprofundada, eu não sabia o porquê que as pessoas não estavam gostando do livro, mas eu sabia que era uma opinião meio geral, assim, sabe? No geral, as pessoas não estavam gostando desse livro. Eu via várias thumbnails, assim, títulos de vídeo falando, tipo, nossa, deu ruim, ai, não era o que a gente esperava, coisas do tipo. Então, meio que deu uma desanimada, assim, e eu acabei não lendo na época que saiu. Ano passado, então, resolvi ler esse livro pela primeira vez, e eu li durante a minha viagem. Então, foi um livro que eu falei assim, é um livro que eu acho que não devo ter que pensar tanto, e é de uma saga que eu gosto muito, então esse foi o livro que eu escolhi pra levar pra minha viagem pra ler. E eu li. E eu fui surpreendida, assim. Não se iguala em nenhuma maneira, tá? Ele tá bem aquém da saga principal. Principalmente porque vocês sabem que eu sou muito fã. Eu acho que a Suzanne Collins fez um trabalho impecável ao escrever a trilogia original. Mas é um livro muito bom, sim. Eu acho que as pessoas só não perceberam isso por conta da expectativa frustrada de outra coisa. De uma coisa diferente. Se você não gostou do livro também, tá tudo bem, tá? A gente continua amigos. Eu entendo as pessoas terem se frustrado com esse livro. E eu sei, como um fato, que ele não te prende tanto quanto os outros livros da saga. Mas ele é um livro que traz tanta coisa, assim, sabe, a mais do que a gente já sabia da história original. É um livro que traz tantas respostas, que mostra a origem de muita coisa que a gente não sabia que a gente precisava saber. Então, partindo um pouco mais, assim, pra estrutura desse livro, né? O que ela escreveu em quase 600 páginas sobre o Coriolanus Snow. A primeira parte do livro, ela vai contar a vida ali cotidiana do Snow na capital. Então, qual que era a realidade da família dele, o que ele estudava, tava na escola, tava trabalhando, o que ele tava fazendo e qual era a visão dele sobre os Jogos Vorazes, sobre a capital, qual era o valor dele ali, sabe, o que ele tinha de poder, o que ele podia mudar ou não, assim, mesmo sendo tão jovem, ele tinha alguma influência sobre o que eram os Jogos Vorazes, ele tinha alguma opinião, quem era Coriolanus Snow. E logo nessa primeira parte a gente descobre que ele é primo da Tigris, ou da Tigress, se você for gringo também. É aquela personagem que aparece na Esperança, que dá abrigo ali pro pessoal e fala que o presidente Snow demitiu ela dos jogos porque ela tinha feito muitos procedimentos. Ele decidiu que ela não era mais atraente o suficiente, então demitiu ela dos jogos, e ela fica inclusive até feliz com a possibilidade do presidente ser morto, né, assassinado. E aqui nesse livro a gente vai descobrir que eles são primos e que eles são, tipo, muito amigos, que eles são muito próximos. É algo, assim, meio inesperado, né? Teve gente que eu vi que nem percebeu que tava se tratando da mesma personagem, porque realmente, assim, não teria como a gente imaginar que aquela personagem lá de A Esperança é relacionada com o presidente Snow. A gente também vai conhecer ali os
colegas, né? Porque não dá pra dizer que são amigos do Snow, e vai entendendo ali qual que é a dinâmica de relacionamento dele com as pessoas que estão na vida dele e o que ele, enfim, qual que é a expectativa versus realidade da vida dele também, porque ele é um cara que, tipo, não vive a vida que ele gostaria de viver, podemos dizer assim. Ele é uma pessoa muito reflexiva, ele pensa muito sobre onde ele está e onde ele queria estar e onde ele pode estar e quais são as oportunidades que podem se abrir pra ele. E aí, nessa primeira parte, né, a gente também descobre que pela primeira vez nos Jogos Vorazes, né, essa é a 10ª edição dos Jogos Vorazes, pela primeira vez os tributos vão ter mentores, e um desses mentores vai ser o próprio Coriolanus Snow. Então a gente vai aí ficar sabendo qual é o tributo que o Snow está responsável. Logo a gente conhece então essa personagem feminina principal do livro, né? O livro todo é narrado na perspectiva do Snow, mas ela é uma personagem muito importante pro livro, que é a Lucy Greybard. A entrada dessa personagem na história vai, assim, trazer muitas reviravoltas pro que eram os jogos naquela época, vai mudar muita coisa do que eram os jogos, do que era a perspectiva da capital em relação aos jogos, pro que viria a ser. Então, muito do que são os jogos lá na época da Katniss se deve ao Snow e a Lucy de lá, 65 anos antes. E não só porque o Snow se tornou presidente no futuro. Na verdade, a gente vai descobrir que os jogos naquela época eram muito diferentes do que a gente conhece. É até, na verdade, gente, esse livro se torna um pouco incômodo de ler, sabe? Porque é uma realidade, assim, muito animalesca que os tributos têm que passar. Uma realidade muito pior do que a Katniss e o Peeta têm que passar, por exemplo. Nossa, pior do que ser levado pra capital e jogado numa arena e ser obrigado a matar 23 pessoas? Sim, pior, porque além disso tudo que eles já tinham que fazer, ainda tinha muitas outras coisas, a maneira que eles eram tratados. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque, novamente, eu acho que pode atrapalhar um pouco sua experiência de leitura se você já souber de todos os detalhes da história. Então, mas lendo você vai descobrir, tipo, inúmeras diferenças no tratamento daqueles tributos, em como eles eram levados, como eles eram alimentados, e as regras que tinha nos jogos, e o que essas diferenças de tratamento implicavam na arena mesmo, né? E então os jogos vão ser contados ali na segunda parte do livro, na perspectiva sempre de quem tá de fora. E isso é muito diferente, né? Porque lá na trilogia principal a gente tem a perspectiva de alguém que tá dentro da arena, e nesse a gente tem uma perspectiva de alguém que tá ali fora, meio que mexendo os pauzinhos assim e controlando. A gente tem um pouco disso no filme, né? Mas nos livros vocês sabem que não. E então é uma experiência muito diferente ver os jogos daquela maneira. E aí a gente vai pra terceira parte, que é o pós-jogos. E aí, novamente, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu acho que já vão ser muitos spoilers se eu dizer pra vocês o que acontece no pós-jogos Vorazes. Esse é um livro muito político, né? Ele tem uma vibe, assim, meio a esperança, sabe? Que a gente tá esperando violência e tudo mais, e acaba sendo um livro bem político mesmo, bem cheio de reflexões e tudo mais, e os impactos da guerra, né, na humanidade. Vale lembrar também que esse é o 10º Jogos Vorazes, o que significa que há 10 anos aconteceu a tão famosa revolta dos distritos, que resultou na guerra que extinguiu o Distrito 13, como era conhecido, né? Inclusive foi essa guerra que deu início a essa tradição dos Jogos Vorazes. Apesar dele ter uma temática parecida aí com a esperança, né? Que é essa questão toda política e o que tá por trás dos jogos, ele é um pouquinho mais lento do que a esperança, muito porque eu acho por conta do Snow ser o personagem principal e não a Katniss, porque a Katniss é uma pessoa mais dinâmica, eu diria assim, do que o Snow. Mas o presidente Snow é uma pessoa que vai te surpreender, assim, completamente, porque ele é muito mais do que a gente imaginava. Uma outra crítica que eu vi fazerem, e um medo, inclusive, que as pessoas tinham antes desse livro ser lançado, é que a Suzanne Collins meio que passasse um pano ali pro Snow e meio que, tipo, explicasse, ó, ele é do mal, mas ele é do mal porque isso aconteceu com ele. E eu acho que de maneira nenhuma isso aconteceu. Em muitas partes do livro você se vê pensando, entendendo, né, por que o Snow tá fazendo o que ele tá fazendo, mas nunca jamais
mais você vai passar pano pras coisas que ele faz. Muito pelo contrário, às vezes você tá começando a simpatizar com ele, você fala assim, nossa, não é que ele era uma pessoa um pouco decente? E aí ele vai lá e faz uma coisa pra te lembrar que ele sempre foi um babaca, ele sempre foi um mau caráter, ele sempre foi o ditador que ele é, só que ele não tinha o poder. Então, assim, não precisa ficar preocupado, não é uma história de pré-redenção ali do personagem, não é uma história pra fazer a gente entender e perdoar os pecados futuros dele, não é uma história pra gente passar a gostar do Snow. A gente não gosta dele. Eu acho que por isso também que algumas pessoas tiveram dificuldade de gostar desse livro, porque a gente não gosta do personagem principal. Ele é um babaquinha, entendeu? Mas ele com certeza consegue pelo menos te fazer olhar o lado dele, porque ele é um personagem que, tipo assim, ele fica criando explicações pra tudo que ele faz. Ele acha que ele tá certo. Na cabeça dele, ele faz as coisas porque é aquela coisa certa a se fazer. Então, ele meio que fica dando justificativas, assim. Então, você meio que entende por que ele tá fazendo o que ele tá fazendo. E em outras determinadas vezes, você fica com dó dele, você sente pena dele, você sente o que ele tá sentindo, angústia por ele. Você sente, sim. Ele é um humano com emoções e a gente é empático, né? Então, às vezes, a gente sente o que a pessoa tá sentindo, mesmo sendo um personagem tão, né? Isso de maneira nenhuma vai excluir o que a gente sabe, que ele é um personagem detestável, odiável. Inclusive, a gente já sabe, né, que não tem redenção pro personagem, porque a gente fica torcendo, sabe? A gente fica assim, gente, ele podia ficar do bem no final, né? Mas a gente já sabe, a gente tá lendo o livro já sabendo que ele é um grande ditador e que nada vai cooperar pro fator gostável dele, sabe? Eu tô bem empolgada pra ver como é que o filme vai retratar os jogos dessa maneira, né, que são tão diferentes dos jogos que a gente já viu nas outras trilogias. Vale ressaltar também que é um livro cheio de referências às outras histórias, inclusive algumas às vezes parece um pouco de fanservice, não que isso seja uma coisa ruim, mas parece realmente que ela falou, vou dar uma origem para o acontecimento X da série, e foi lá e deu uma origem. Você até se pergunta, tipo assim, gente, mas como é que tantas coisas que são referenciadas lá em Jogos Vorazes aconteceram num período tão curto de tempo, assim, sabe? Tudo na época do Snow, quando ele tinha 18 anos. Mas assim, dá pra passar um pano porque é muito legal ver a explicação de várias coisas que acontecem. Resumindo, eu acho que é um livro que vale super a pena você ler se você for fã de Jogos Vorazes, ou se você simplesmente leu e gosta, né? Não precisa ser um super fã. Ou se você quer ver o filme no final do ano e você já conhece a história. Mas uma ressalva que eu faço é que se você nunca leu os primeiros Jogos Vorazes, eu recomendaria que você lesse. Os primeiros, no caso, a trilogia original. Jogos Vorazes, Em Chamas, A Esperança. Porque apesar de ser uma história que se passa antes, a sua experiência de leitura vai ser muito mais legal se você tiver lido todo o resto, toda a saga Katniss, Pita, Revolução antes. Porque aí você vai ter uma perspectiva diferente sobre os acontecimentos que vão acontecer no futuro. Senão, eu acho que você vai perder muita referência. E aí, quando você for ler Jogos Vorazes, você não vai ter as surpresas que você teria se você não soubesse das coisas que aconteceram nesse livro. Ele não foi escrito com o objetivo de ser lido antes. Ler Jogos Vorazes, se você não quiser ler Jogos Vorazes, quiser ler só esse aqui, tudo bem, dá pra ler, até porque se passa antes, mas eu recomendaria pelo menos dar uma assistidinha nos filmes, pra você pegar umas referências melhores aqui. Agora vamos pra parte com spoilers, porque eu tava me segurando pra falar várias coisas aqui, eu tentei ser vaga e eu espero que não tenha ficado confuso. Então, se você assistiu até aqui e você não quer spoilers, até o próximo vídeo. Você é sempre muito bem-vindo aqui, mas agora eu vou falar de coisas que você não pode ouvir, então tchau. Gente, nem toquei no assunto sobre romance, por exemplo, que é retratado nesse livro, né, entre o Snow e a Lucy, porque eu já acho que isso aí já seria um spoiler, mas eu acho que esse foi também um outro fator que fez as pessoas desgostarem da leitura, porque não é um romance legal de se acompanhar, é um relacionamento super tóxico, né? O jeito que o Snow trata ela, a gente fica o tempo todo com medo, tipo, da Lucy morrer nos jogos, ou morrer de outra maneira, ou o que vai acontecer com ela, ou assim, será que ela vai se revoltar contra o Snow? A gente fica também o tempo todo se perguntando, né, será que esse relacionamento é de verdade, sim, ou será que tá um usando o outro? Será que eles realmente se gostam? Ou será que é tudo uma questão de estratégia, né? Mesmo depois dos jogos, quando ele vai lá pro Distrito 12 e a gente vê
pouco mais desse Snow apaixonado, a gente sempre fica, mas será? E eu acho que foi intencional da Suzanne Collins, assim, deixar a gente desconfortável com esse relacionamento, porque esse cara não era capaz de amar realmente, né? Tanto que se ele amasse, ele não ia tentar matar ela no final. Uma outra coisa interessante, né, de se comentar é a questão genial que eles tiveram, né? Aquela ideia do veneno de rato no pó compacto, né? E como que isso se tornou, assim, a gente achou que ia ser a salvação da pátria ali, mas tornou motivo problemas muito maiores pro Snow, né? Foi assim que ele se tornou um pacificador no Distrito 12, que era o distrito que ele mais detestava, que ele achava, tipo assim, povo pobre. A maneira como os tributos são tratados também é uma coisa, assim, horrível de ler. A questão deles estarem em jaulas, como se fossem animais, deles não poderem receber comida, deles serem transportados em containers, né, cheio um monte de gente, tudo junto, sem banho, sem comida, e eles já chegarem na arena, assim, fracos, né, debilitados. Então, não era um grande show, não era um negócio, assim, que as pessoas gostassem de assistir. O povo da capital nem ligava se eles estavam, quem ganhar, quem perder, tanto faz, entendeu? Tipo, ninguém nem assistia, era um negócio meio intragável de se assistir, era muito violento e sem propósito algum, né? E quem deu esse propósito foi o próprio Snow, né? Ele que falou assim, não, a gente precisa então de patrocinadores e enfim, fez da Lucy uma estrela na capital, uma pessoa muito querida na capital, né? Muito como a Katniss, mas muito diferente também. E enfim, revolucionou ali a maneira de se fazer os jogos, e agora é pra ser um espetáculo, agora é um negócio pra realmente distrair as pessoas, não é só pra punir os distritos. Eu confesso que quando os jogos acabaram, eu falei assim, gente, o que vai acontecer nesse tanto de livro ainda, né? Que ainda tinha a terceira parte todinha. E eu acho que esse livro tem uns momentos um pouco anticlimáticos, assim, sabe? Porque você acha que tá crescendo pra uma coisa muito fenomenal, vai acontecer algo muito grande e de repente não é bem assim, ou de repente, tipo, essa coisa muito grande não tem tanto impacto e logo depois eles têm consequências que vão fazer eles voltarem pra monotonia. Vão fazer eles voltarem pra monotonia e, enfim, viverem aquela vida, sabe, sem propósito de novo. Então a Lucy volta lá pro Distrito 12, tem toda aquela história dos shows e o Coriolano sendo pacificador, é uma parte, assim, um pouco mais arrastada. Mas também é na terceira parte que a gente vai ter respostas muito importantes sobre, assim, se não importantes, muito legais, assim, da gente saber dar uma profundidade maior pra história original, que é, por exemplo, como surgiu a Árvore Forca, a importância que aquela cena tem pro Snow. Ele participou daquele momento, ele viu a história da Árvore Forca acontecer, né? E quem compôs a música, inclusive, foi a Lucy, que era uma cantora ali no Distrito 12. Ela também canta aquela música da colina, né? Do Salgueiro, que a Katniss canta pra Rue. Mas, assim, essa da Árvore Forca é realmente uma coisa que a gente fica chocado. Tipo, não, então a gente tá vendo acontecer essa história. Porque a Katniss conta a história, né, do casal, foi enforcado e tudo mais. E aqui a gente vê acontecendo. Assim, é um momento chocante, mesmo a gente já sabendo o que vai acontecer. Porque a gente já ouviu essa história lá no futuro, contada de uma perspectiva muito distante de alguém que ouviu essa história sendo passada de geração em geração. E ali a gente tá vendo acontecer na nossa frente. E a gente fala, gente, e esse acontecimento vai ter uma repercussão muito maior lá no futuro. E assim, acrescenta ainda o fato do Snow tá lá e ter vivenciado aquela experiência, ter vivido aquela situação, e lá no futuro eles cantarem aquela música com o objetivo de incitar uma revolução, e aquilo ser uma coisa tão assim que finca na mente do Snow, assim, e a gente nem sabe, ninguém sabe que ele pode estar sendo muito mais incomodado do que realmente ele aparenta, porque ninguém sabe que ele tava naquela situação. E ninguém sabe que quem fez aquela música foi a Lucy, com quem ele teve um relacionamento, com quem ele teve uma semi-paixão ali, né? Pelo menos ele achava que amava ela. Então o impacto dessa música ali no Snow, naquele momento de revolução, é muito maior do que a gente sabia, né? Mesmo a música já tendo o seu próprio impacto no filme e no livro, a gente não tem ideia dos detalhes e do porquê que isso poderia realmente incomodar o Snow. Por fim, gente, vamos falar sobre o final. Do nada, eu achei meio do nada, tá? Do nada, o Snow tem uma epifania ali, tem uma paranoia que ele fica louco, achando que a Lucy vai matar ele, porque ele faz as contas, né? Ele fala que matou, acho que 3 pessoas, né? Mas que ele fala que matou algumas pessoas, e aí ela faz as
as contas, e aí ele fica tipo assim, ela está desconfiada, ela vai me matar, ela não sei o quê. Ele fica doido da cabeça, paranoico mesmo, e ele decide matar ela antes que ele mate ela. E o final fica em aberto. Eu fiquei chocada com esse final em aberto. A gente não sabe se ela morreu ou se ela não morreu, né? Ele dá um tiro nela, mas a gente não sabe se pegou, se não pegou, porque no final eles falam que ela ficou desaparecida e a gente fica, ué, então morreu ou não morreu? Eu acho que não morreu, né? Acho que ela ficou desaparecida. Ela pode ter ido pro Distrito 13, pode ter iniciado uma nova vida, mudado de identidade, vai saber. Até porque, né, sem corpo, sem morte. Então eu acho que ela não morreu, não. Eu acho que ele deixou ela viver, mas fica em aberto, assim, né? E realmente não tem como acabar o livro gostando do Snow. Se você teve um pouco de simpatia por ele no começo do livro, aqui você já tá, tipo, revoltado, falando assim, lembrei porque eu odeio esse cara. Gente, eu tô aqui editando esse vídeo e eu percebi que, tipo assim, eu não falei um monte de coisa que eu precisava ter falado, que eu queria ter falado. Eu também não podia deixar de falar sobre a questão de que a morte dos Sejanos, né, que é amigo dele, foi culpa dele. E aí, no final, tipo, ele meio que assume o posto de filho dos pais dos Sejanos, né? Ou seja, os pais dele meio que adotam ele ali, tipo, pagam a educação, a faculdade dele. Ele ganha renome justamente porque ele passa a viver com os pais dos Sejanos. Então, tipo assim, gente, pensa na mentalidade desse cara. Assim, quão maluco ele tem que ser pra aguentar passar por uma situação dessa sem culpa, assim, sabe? Como que ele consegue, tipo, de boa a viver na casa dos pais de uma pessoa que ele matou. Esse homem era completamente maluco. E a outra coisa é que eu já deixei nas notas no vídeo, mas tudo que ele viveu aí no Distrito 12, tudo que ele viveu com a Lucy, tipo, eu acho que esse foi o objetivo principal da Suzane ter escrito a história sobre esse período, que é pra explicar da onde surgiu tanto ódio do Snow pela Katniss, da onde que surgiu tanta vontade de impedir ela, de, tipo, não deixar ela brincar ali com ele, tipo, não deixar ela fazer uma bagunça na capital. Óbvio que, tipo, simplesmente porque ele era o presidente, mas também por tantas outras coisas que aconteceram no passado, referente a Lucy, que eu acho que a Katniss em muitos momentos lembra a Lucy pra ele, e também referente ao Distrito 12, porque ele odeia tanto aquele distrito. Enfim, continue pro vídeo. E de certa maneira é tão triste, né? Você vê um menino de 18 anos, assim, com tanto potencial de vida, assim, sabe? Você tem os momentos que você tem uma certa simpatia por ele, então te deixa não só revoltado, como triste por ele ter esse caráter tão ruim, assim, sabe? Essa personalidade tão depravada. E esse final, né? Onde ele vai se tornar uma pessoa que vai impor aflição a muito mais gente pelos próximos 70 anos, quase. Por fim, eu acho que esse foi um livro, assim, que foi muito interessante de ler. É muito legal saber mais sobre uma história que a gente gosta tanto. E eu acho que as pessoas deveriam dar uma chance para esse livro. Eu sei que aquela questão de opiniões bem divididas logo no lançamento deu uma desanimada em muita gente, e que tem muita gente que é fã de Jogos Vorazes e ainda não leu A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Então eu acho que você tem que ler, se você por acaso tá até agora aqui no vídeo, você sabe todos os spoilers, mas enfim, acho que você tem que ler. E aí, se você leu, comenta aqui embaixo o que você acha desse livro. Se você não gosta dele, tá tudo bem. Mas se você gostou, por que você gostou, por que foi tão interessante? Esse é um livro, eu acho que com temas mais pesados ainda do que o próprio Jogos Vorazes, sabe? Mas enfim, gente, é isso. Não vamos estender muito mais, até porque a bateria da câmera tá acabando. Mas fiquem ligados nos próximos vídeos. A gente volta sempre com resenhas e vídeos extras e tudo mais. Agora o Rony voltou, acabou férias. E é isso. A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes é digno da sua cabeceira? Se sim, não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar com seus amigos, de se inscrever no canal e fique atento pros próximos vídeos que a gente volta. Um beijo e até a próxima!